Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre um assunto bem delicado envolvendo CBF, a principal entidade do futebol do país, e o quanto que os caras passaram dos limites dessa vez. Simplesmente afastaram o jornalista da ESPN, porque a ESPN na última segunda-feira colocou no ar um programa que demonstrava todos os erros, todas as falhas, tudo que está acontecendo de errado assim na CBF, nos bastidores, tá entendendo? E isso é algo muito grave, vai muito pro lado da censura, pro lado como se a gente estivesse vivendo uma ditadura em pleno 2025, onde você não pode criticar, onde você não pode falar nada contra a CBF. Olha o nível que a gente chegou. Fica ligado aqui nessa resenha que eu vou comentar com vocês um pouco sobre tudo isso. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, CBF, ESPN, essa punição da CBF ao jornalista da emissora, vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Falo isso a cada vídeo, você que me acompanha aqui diariamente, está acostumado, até porque cada resenha que eu trago para vocês aqui, antes de comentar para valer sobre o assunto do vídeo, deixe esse recado que é importantíssimo, que é fundamental. Dá uma olhadinha nas playlists aqui no canal, que tem muita coisa boa sobre futebol. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Galera, os momentos de alegria aqui nessa resenha vai ser só no início, na parte inicial que eu chego falando com vocês, e nessa parte que eu vou anunciar pra vocês, que eu anuncio o lema que eu levo comigo a cada vídeo, porque isso é um assunto muito sério, mano. A CBF simplesmente está tentando calar quem está dizendo algo contra ela. Isso é algo muito pesado, porque tem muitas e muitas coisas erradas hoje em dia na CBF. E aí, olha como é que são as coisas. A postura da ESPN, da emissora, desse programa que foi lá segunda-feira, foi baseada assim em toda a denúncia da revista Piauí, cara. E os caras criticaram, apontaram os erros, sugeriram melhora, todas essas coisas. E aí isso aí chegou na CBF, sendo que a CBF tem uma parceria com a ESPN na transmissão da Série B, e a CBF simplesmente pediu para afastar os jornalistas, cara. Que pesado, porque, aliás, toda a solidariedade desses caras, assim, os profissionais, parceiros de profissão, que tiveram a coragem, assim, de falar todas as coisas, assim, no programa, e aí terminou dessa maneira. Eles devem voltar a trabalhar amanhã, pelo que eu entendi, só que, mano, vai muito pro lado da censura, mano. A CBF literalmente está querendo calar todo mundo que falar o contrário a ela. E aí a gente consegue ter uma noção do que pode ter acontecido nos bastidores para os clubes de futebol não se oporem à reeleição do Edinaldo Rodrigues. Vocês não acham esquisito, mano? Tantos clubes grandes no país, na verdade todos os clubes praticamente assim, ninguém se opõe à reeleição do Edinaldo Rodrigues, sendo que é um cara tão criticado, um cara tão questionado no comando, não é um cara unânime assim que todo mundo gosta, que todo mundo ama. Pô, mano, olha essa atitude dos clubes, cara. Tem uma coisa errada assim nos bastidores, coisa que a gente não tem acesso, que não tem informação. A gente sabe que tem, cara. Porque, pô, se os clubes não conseguiram se opor contra o Edinaldo, caraca, tu consegue imaginar assim, mano. Por que dos clubes não se opor a tudo isso? Por que os clubes não querem comprar essa briga? Tá entendendo? Por que eles não se posicionaram contra tudo isso? Então a gente consegue já entender o que pode ter acontecido nos bastidores, porque é um assunto assim que muitos clubes, muitos dirigentes nem falam, cara. Nem tocam no assunto. Esse dia teve a treta lá do PVC com um representante do esporte e tudo mais, eles nem tocam nesse assunto, eles não falam abertamente sobre isso. Muita gente não gosta nem de trazer esse assunto para debate, cara, porque é um assunto pesado, um assunto sério. Eu falo aqui porque eu tenho coragem de falar essas coisas, não tenho muita coisa a perder, eu sei que vocês estão comigo nessa, mas é preocupante, cara, porque o Brasil tá caminhando para um lado assim muito obscuro, cara, relacionado ao futebol brasileiro e política assim dos bastidores do futebol. Acho que nem nos tempos de Ricardo Teixeira era dessa maneira, cara. Nem nos tempos de Trajano na ESPN chegava esse tipo de notificação para a emissora. Olha que a ESPN sempre teve uma postura mais crítica, de cobrar, de apontar os erros em todos os clubes, jogadores, tudo que vocês possam imaginar. E nunca teve uma parada dessa maneira, igual tá tendo hoje em dia. Então, mano, é pra gente ter muita atenção no que tá acontecendo, é pra gente não se calar, pra gente ter cada vez mais ter coragem e culhão pra falar o que pensa mesmo, assim, porque
A gente não pode perder esse direito de criticar, a gente não pode perder esse direito de cobrar, a gente não pode perder esse direito de apontar onde está errado e também vir com a melhora, tá entendendo? Isso é o ofício de todo jornalista, da profissão, cara, sabe? Então, a CBF reagir dessa maneira só demonstra, assim, o quanto que é uma entidade manchada, cara. O quanto que tem muita coisa errada ali que está sendo jogado para debaixo do pano. E aí, quem tenta se opor, ou quem tem voz, assim, pra valer, pra fazer um barulho maneiro, assim, contra os caras, eles vão lá e tentam calar. Eles vão lá e tentam censurar. Como aconteceu com esses jornalistas da ESPN, que foram corajosos pra caraca em estar nesse programa e expor tudo que pensam sobre a CBF, cara. Porque eu tenho visto muita gente tendo essa postura assim, pô, tipo assim, indignado com tudo que tá acontecendo na CBF, com tantos e tantos erros repetidos relacionados aos clubes, calendário, caraca, pô, seleção brasileira, escolha de técnico, fora os outros clubes menores assim, que não tem divisão, que não tem acesso, que a principal entidade não chega junto nesse momento. Pô, muitos e muitos fatores, cara. Então, eu tô vendo uma quantidade de gente assim na internet que tem voz que tá se revoltando contra a CBF. Mas também no meio disso tudo tem vários que não querem nem se meter nesse assunto, porque é um assunto delicado, sabe? E aí esses que estão calados, cara, por que estão calados, sabe? O que acontece nos bastidores para essas pessoas estarem caladas? O que aconteceu para os clubes de futebol não quiserem se meter nesse assunto, sabe? Porque, pô, esses erros têm se repetido a cada ano, sabe? Não é algo unânime que tá tudo muito bom, tá tudo perfeito, tá tudo funcionando, para ter um cara sendo aclamado, assim, tipo assim, esse cara tem que ser reeleito porque ele é o melhor, ele é a melhor opção, porque tá tudo ótimo, tá tudo uma maravilha. É pelo contrário, mano. Tem muita coisa fora do lugar, mano. Tem muita coisa, assim, que tá bagunçada, cara, no futebol brasileiro. E vindo da CBF. Então, cara, é muito triste, assim, o que aconteceu, de verdade mesmo, assim. Fico muito preocupado, assim, com esse caminho que as coisas estão tomando, porque a gente tem esse direito, sim, de criticar, de cobrar, de apontar os erros. A gente tem esse direito, sim, como jornalista. Mas que, não só como jornalista, mas você que está me assistindo, pô, a profissão que você exerce, você tem o direito, assim, de enxergar o que está acontecendo e a falar o que está errado, cara, sabe? E aí, quando vai pro lado da censura, me deixa muito preocupado, porque, cara, o que eu tô vendo nisso tudo, relacionado a Edinaldo Rodrigues, CBF, a atualidade, é como se fosse uma ditadura do futebol brasileiro. Eu nunca vi isso antes. Uma ditadura que tu não pode falar nada ao contrário. Uma ditadura que só serve o que eles querem e acabou. Entendeu? E ninguém pode ser uma oposição contra tudo isso. Não existe oposição. Então é como se fosse uma ditadura assim dos tempos atuais no futebol brasileiro, relacionado à CBF. E eu já vi tantos e tantos outros caras assim no comando, principalmente Ricardo Teixeira, eu não vi isso tudo. Naquela época tinha coisas erradas, tinha sujeirada, a galera cobrava, a galera criticava, vinha com o dossiê, vinha com o documentário. Era o ofício assim, de quem trabalha com jornalismo, de quem faz o futebol, de quem mexe com todas essas coisas. Tinha tudo isso e, tipo assim, era ele lá de um lado e o pessoal combatendo do outro. Mas aí você querer calar as pessoas que se opõem, vir com uma censura, vir com essa espécie de ditadura, como eu tô vendo do Edinaldo, um cara praticamente intocável, assim, por todo mundo, que ninguém bate de frente, que ninguém tem coragem, assim, de botar o cara na parede, falar isso e aquilo. É muito preocupante, né? Muito obscuro o caminho que a gente está levando e muita solidariedade a esses caras, assim, que representaram pra caraca em ter essa coragem, assim. Uma pena que a CBF teve que recuar devido à parceria da transmissão da Série B com a CBF, mas uma pena, assim, todo esse acontecimento e tomara que depois disso tudo venha mudanças, porque não dá para esse Edinaldo Rodrigues e a CBF estarem tão unânimes assim, tão ilesas a críticas, a cobrança, como se tudo tivesse uma maravilha. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, diz aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam dessa censura da CBF contra o jornalista da ESPN. Vocês discordam pra valer disso tudo? Vocês acham que realmente o futebol brasileiro está caminhando por um lado assim muito preocupante, que ninguém mais pode criticar a CBF, o que tem de errado? O que vocês estão achando disso tudo? Deixe seu comentário, se inscreve no canal para fortalecer, para ajudar. É isso, rapaziada. Tamo junto!